Vamos abrir, por favor, a Bíblia em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 30. A exemplo do que fizemos com o Salmo 2, vamos fazer com esse trecho juntos, tá? Naquele mesmo ritmo, que é para a gente se acostumar com isso. Então, Lucas 4, de 16 a 30, eu vou ler bem devagar, bem pausadamente, para a gente acompanhar bem, tá bom? Ok, boa noite. Vou dar uma dica de ouro para vocês, tá? Nós temos Bíblias no Scanin e alguns de vocês usam Bíblias eletrônicas, isso é normal, não é pecado nem heresia, não. Mas se você quer estudar a Bíblia, ande com a sua Bíblia na qual você pode rabiscar, tá? Por exemplo, fixe os olhos aí no texto que a gente acabou de ler. Fica olhando para o texto. Quantas vezes aparece a palavra sinagoga? Oi? Versículo 16, versículo 20, versículo 28. Tem alguma coisa importante aqui nessa. O autor quis que a gente visse repetidamente. Eu ainda não entrei no exercício ainda não. Só para a gente visualizar. Isso aconteceu em que dia? Num sábado? O que tinha de especial num sábado? Hã? Era o dia do descanso e era o dia que eles iam para onde? Para a sinagoga. Então está encaixado. Culturalmente, começamos a entender que o autor também quis nos mostrar alguma coisa. Era o dia do descanso, era o Shabat, mas era também o dia de estarem na sinagoga. E 3 vezes ele fala que estava na sinagoga. O que mais aqui? Vocês veem assim, só batendo os olhos. Oi? Tem uma fala, né, um discurso direto. Ele faz muita menção ao Antigo Testamento aqui. Então, só lá em Elias e Eliseu tem 2 chamadas ali do Antigo Testamento, mais Isaías, que ele fala de si próprio. Ok. O que mais vocês, olhando o texto, sem maiores preocupações, o que mais vocês estão vendo aí? Isso. Jesus, tem alguma moldura interessante aqui no começo e final do trecho que eu li? Tem. O que mais? Será que sobre Jesus tem alguma coisa interessante no começo e no final? Ele primeiro entra e depois sai. O autor faz questão de dizer, Jesus entrou, aonde? Na sinagoga. E no final, Jesus saiu do meio deles, então tem um movimento de entrada e um movimento de saída. O autor quis nos dizer que ali ele interrompe uma narrativa. Entendeu? Então isso aí é bem claro nesse texto. Beleza, vamos começar a trabalhar então? O lembrete aqui para vocês, esse lembrete vai aparecer toda vez que a gente fizer esse exercício. Vamos lá, gente. O texto começa ali embaixo. É isso que a gente acabou de fazer, a gente acabou de ler um texto. E a gente precisa entender o que as pessoas daquele tempo entenderam quando esse texto apareceu. Que é mais ou menos o que a gente está já começando a fazer aqui. O que tem a ver Jesus citar tanta coisa do Antigo Testamento para aquelas pessoas? Quem eram aquelas pessoas? Eram judeus, estavam dentro da sinagoga, o livro da lei estava ali, ele era lido corriqueiramente. Então eram pessoas que sabiam o que Jesus estava falando. Jesus não precisou explicar, ele só precisou citar, não é? Então as pessoas daquele tempo, quando esse
texto aqui surgiu, Lucas aqui já passando já perto ali dos anos 60, chegando nos anos 60, quando esse texto aparece, ele é lido para as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Ninguém precisou explicar muito. Precisa explicar para a gente, 2000 anos depois, né? Mas tá bom? Depois, a gente precisa ir até a redenção, até a cruz. A gente ainda vai fazer esse percurso nesse trecho aqui de Lucas. Todos os textos da Bíblia passam pela redenção. Tá? Pode ser perigoso você dizer assim, todos os textos da Bíblia falam de Jesus. Não necessariamente, mas falam da redenção. Obviamente que Jesus é o Redentor. Então você tem uma ponte, né? Mas a expectativa de achar Jesus em todos os textos pode ser frustrante, mas direta ou indiretamente você vai chegar a Jesus por causa da redenção. Tá bom? Beleza? Lembraram? E depois, tendo passado pelo sentido do texto daquele tempo, passando pela redenção, pela cruz, nós podemos descer para os nossos dias e é aí que a gente aplica. Tá bom? Lembrem-se que é extremamente perigoso sair do texto, ir para a cruz e descer para a aplicação. E é extremamente perigoso subir para a compreensão daquele tempo e descer direto para os dias de hoje, sem passar pela cruz. Essas duas opções são erradas e vão deformar a pregação, ok? Então vamos lá, gente. Vocês estão com... todo mundo tem a folhinha? Não, você não tem, você não tem. Você pode ajudar? O Carlos também. A gente cobra uma multa a ele depois. Agora já está, todo mundo está equipado com sua folhinha? Tá ótimo. Lembrando a vocês, na quinta passada, a gente terminou o Salmo 2. Hoje, já foi ao ar, Felipe? Está indo agora. Então, a da semana passada, quem não veio e estava fazendo, já está, daqui a pouco, quando você chegar em casa, já está no ar. Tá? E a gente agora está começando Lucas 4, 16 a 30. Vamos fazer também isso em 2 semanas, que é exatamente para a gente pegar esse ritmo, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual é a primeira pergunta aí? O primeiro item? Alguém pode ler em voz alta? Ok. Então vamos lá, vamos começar pelo item A. Tá aqui de novo a perguntinha lá para a gente se guiar, tá bom? E agora vamos lá. Alguém que ficou de fazer em casa se arriscou? Átila, foi? Vamos lá. Se a gente pegar nessa primeira parte aqui, vamos tentar ver grandes porções da divisão do autor. Você já antecipou o que você poderia fazer lá no final, quando você fosse programar para fazer o seu esboço de sermão. Ou seja, você pega uma área maior e você põe subtópicos. Vamos ver aqui por que eu dividi daquele jeito ali. Tá? Eu dividi em 3 partes. Por que eu fiz isso? Eu fui do 16 ao 21. Jesus entra na sinagoga, é o movimento inicial, e ele entra na sinagoga para fazer alguma coisa. Então, esse conjunto de coisas eu coloquei como um tópico. Esse tópico, não rabisca o que você fez não, tá? Esse tópico, ele vai ganhar depois subtópicos. E aí você já fez algumas dessas coisas, tá? Por que eu começo no 22?
Anotei errado lá, viu, gente? É do 16 ao 20 e do 21 para frente. Tá? Ali, quem copiou aí, ajeita lá. É do 16 ao 20. Que é um movimento só. Depois é do 21 em diante. O que me ajuda a perceber que a partir do 21 eu entrei numa outra seção do autor? Por exemplo, a forma como ele começa o versículo 21. Como é que ele começa aí? Então, ele vai explicar alguma coisa. O que ele vai explicar? O que ele tinha acabado de falar. Tá bom? Nesse primeiro momento, Jesus entra na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, abre o livro, veja só que curioso, ele abre o livro, está escrito aqui, no final do versículo 17. Ele abre o livro, lê, fecha o livro, começo do versículo 20, devolve ao assistente, ele recebe, abre, lê. Aí faz todo o movimento contrário. Se a gente fosse entrar por um preciosismo, seria quase que um quiasmo semântico, né? Ele entra, recebe, abre, lê, profere uma sentença. Sou eu, viu? Se cumpriu hoje. Fecha, devolve, e agora vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então tem uma narrativa completa ali dentro. Deu para vocês pegarem isso? É o ato 1. Tá? Pode chamar de ato, não tem problema. Deu para vocês pegarem isso? Ali dentro você pode subdividir, para você estudar melhor. Tá? Você pode falar da leitura, num subtópico, você pode falar dos movimentos, recebeu e devolveu, abriu e fechou, você pode falar isso. Tá? O grande ponto é que ele leu Isaías 61. É isso aí que nos chama a atenção. Está no centro. Inclusive, se você olhar a Bíblia, o que não dá para fazer em Bíblia eletrônica, né? Até pelo tamanho, mas aí se você visualizar a Bíblia, você vai ver que a leitura do texto de Isaías está no centro, mais ou menos, desse pequeno bloco, que vai até o versículo 20. Foi tranquilo para vocês? Vocês concordam? Discordam? Se discordarem, terça-feira que vem tem reunião do conselho, vocês estão excluídos. Aqui é bem democrático aqui o negócio. Tá bom? Não, mas pode sim, gente. Não tem problema não. Então, tá certo. Vamos para o segundo bloco? Eu marquei ali do 20 ao 27. Por isso, quando você falou 27, eu falei até o 27, porque você, embora tenha feito subdivisões, mas você fechou no mesmo lugar que eu fechei. Tá? Então, o que acontece aí do versículo 21 até o 27? Eles se admiram, depois questionam e vão demonstrar ira contra Cristo, né? Ódio contra Cristo. Ok? Você está fazendo seu estudo, isso aí nos lembra muito da natureza pecaminosa do ser humano, né? Olha, já tem uma dica aí. Beleza, o que acontece aqui? Então, Jesus começou a dizer o quê? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele inaugura essa segunda parte dizendo, olha, era eu, viu? E aí as pessoas começam a se maravilhar, né, se colocam como quem está ansioso por alguma coisa e depois isso descamba, né?
É. Como eu corrigi aqui, eu vou ter que corrigir o título que eu botei lá também, porque ele se prepara para declarar que hoje se cumpriu a Escritura, né? Ok? O que eles falam então? Qual é o discurso? Eles menosprezam Jesus. Ué, esse aí não é aquele sujeito ali, o filho do carpinteiro? Como é que se cumpriu a Escritura se ele é um Zé Mané ali, né? O filho de um carpinteiro? E aí o que ele faz? O que eles fazem? Eles pressionam Jesus para ele fabricar milagres para eles verem. E aí Jesus prossegue. Isso aqui, esse trecho todo, qual é a diferença do primeiro trecho para esse segundo, em termos de texto, narrativo? O primeiro texto, quantas pessoas estão falando? Hã? Só Jesus. Nesse segundo trecho, quantas pessoas? Tem um diálogo ali, não tem? Embora a gente não identifique uma pessoa, mas é a turba, né? A multidão está dialogando ali com Jesus. E aí Jesus começa a fazer o quê? No primeiro bloco, ele tinha apelado para Isaías, para ler o texto de Isaías, apelado no bom sentido, né? Para ler Isaías, porque ele queria se manifestar como sendo o cumprimento daquela profecia. A tese das pessoas no segundo bloco não, ele não pode ser o cumprimento porque ele é um judeu meio ralé. O que ele faz? Ele volta para o Antigo Testamento e ele chama para o diálogo dois profetas dos mais conceituados do Antigo Testamento, Elias e Eliseu. E o que ele vai dizer? Nenhum profeta é bem recebido em sua casa. Então, vou lembrar vocês de duas histórias. Ele fala de Elias, que tendo possibilidade de fazer tanta coisa, foi cuidar de uma viúva lá do outro lado, né? A viúva de Sarepta. E Eliseu, que foi cuidar de um militar inimigo, que foi até ele, vocês conhecem a história, foi até ele por causa da lepra e foi curado. Jesus está dizendo o seguinte, talvez o médico não faça muito na sua própria terra, mas ele, quem sabe, faz na terra dos outros. Então, se na antiguidade Deus já cuidou dos gentios, muito mais agora ele vai cuidar dos gentios. Ele está começando a dizer que ele não foi levado a Israel só por causa de Israel. Ele não encarnou por causa de Israel apenas. Ele encarnou por causa de todos os que seriam salvos. Na cabeça do judeu que estava lá na sinagoga, isso não fazia sentido. Não que não estivesse na lei, isso estava previsto na lei, mas eles simplesmente adormeceram isso na consciência coletiva deles e não faziam. Embora houvesse muito estrangeiro em Israel, né, que passava a fazer parte do povo, mas é como se aquilo ali, eles falam assim, você está certo em vir para cá e se render ao nosso estilo de vida, claro, também ao nosso Deus. Mas se dependesse da gente, a gente não ia lá buscar vocês, não. A gente tem vários exemplos no Antigo Testamento assim. Ok? Então, do 22 ao 27, o povo admira, quer dizer, do 21, né, depois que Jesus declara, porque a declaração de Jesus é a marreta que faz com que a sineta toque na cabeça daquele pessoal. Estava todo mundo quieto. Ele leu Isaías, está todo mundo quieto. Quando ele fala, hoje se cumpriu a Escritura, aí bagunçou o coreto. E ali as pessoas se revoltam. Da admiração, vão direto para a oposição. Tá? E Jesus vai dizer claramente, olha, Deus sempre agiu no meio dos gentios.
E agora não vai ser diferente. E aí vamos para o último pedacinho. No versículo 22, que é o começo da segunda sessão, começa no 21, no comecinho do 22, está lá. Todos davam testemunho dele. Quando a gente começa a última sessão, 28, quem é que está lá? Todos na sinagoga. Então, é o mesmo grupo de pessoas que antes dava testemunho dele, se maravilhava com ele, esses mesmos todos se levantaram contra ele, e agora todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, agora sim, se encheram de ira. Estavam plenamente encolerizados contra Jesus Cristo. E o mesmo Jesus que tinha entrado agora sai à força. Ele é expulso da cidade. Queriam matá-lo, inclusive. Para eles, aquilo ali soou como uma blasfêmia profunda, alguma coisa assim. Queriam matar Jesus, mas Jesus passou pelo meio deles e saiu daquele lugar. E foi embora. Ok? Então, nesse último trecho, é quando a admiração vira fúria. Isso está claro aqui no texto, né? Existe uma mudança de percepção, de natureza, de humor. Isso o autor fez questão de registrar aqui. Beleza? Posso avançar aqui? Claro? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Não, aqui é o que a gente chama da voz do narrador. Aqui é Lucas falando. Né? A gente sabe que Lucas fez uma pesquisa para escrever o texto. Então, na pesquisa, ele teve essa informação. Então, ele registra o que estava acontecendo para poder entrar com a voz dos personagens. Tá? Aqui é o Cid Moreira aqui. Ok? Beleza, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar então das estratégias que foram usadas para poder a gente chegar nisso aí. Vamos lá. Várias coisas a gente já falou aqui. Alguns marcadores narrativos. Verbos de ação que marcam mudança de cena. Jesus entra, lê, se senta, fala, o povo reage e, por fim, tenta expulsá-lo. Até que a gente vê que vai fazer isso lá na frente. Todas essas ações são mudanças de cenário ou mudanças de atitudes que a gente pode registrar e vai guardando. Até que a gente usa uma estratégia só, não serve. Mas a gente usa algumas estratégias e a gente vai perceber onde é que a coisa de fato acontece. O ponto de virada é a frase do versículo 21. Hoje se cumpriu esta escritura, ou a escritura. Fui fazer de cabeça, botei diferente aqui. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. É o centro do episódio, dividindo proclamação, reação e rejeição. Então, essa frase aí marcou tudo. Se essa frase não tivesse sido falada por Jesus, ele estava pregando na sinagoga até hoje. Tá? Porque é obviamente que depois eles ficariam irados com outras coisas, né? Mas naquele momento ali, talvez ele tivesse entrado e saído sem ninguém reclamar muito, se ele não tivesse proferido essa sentença, dizendo que era a respeito dele. Repetição e contraste. Mudança da admiração, versículo 2, para a fúria, no versículo 28. Vamos ver que o 22 está no início da segunda sessão, o 28 está no início da terceira sessão. Então, essa
essa mudança de humor também parece que nos diz alguma coisa aqui. Quer mais aqui? O uso do Antigo Testamento. Nós temos a citação de Isaías e nós temos as referências a Elias e Eliseu. Essas citações, referências, alusões diretas vão estruturar o que Jesus estava pretendendo aqui naquele momento e também nos ajudam a identificar as divisões, né, as marcações para as divisões. Eu falei no comecinho da moldura literária, a gente estava só olhando o texto. A narrativa começa com honra, que é na sinagoga. Ele é recebido como um rabi. Ele não era todo mundo que podia fazer uso da leitura do rolo. Então, se a ele foi franqueado isso, ele foi recebido com uma certa honra. Na sinagoga, a leitura do livro era bem no centro, então era um lugar realmente de honra, mas vai terminar com vergonha. Ele foi expulso do lugar, foi quase morto por aquele pessoal ali. Então essa moldura literária ajuda a enxergar não as divisões, mas a unidade. Onde começa e onde termina, uma unidade de pensamento como um todo. Tá bom? É isso aí que a gente, no trabalho mais teológico, de preparo de sermões, tudo a gente chama de perícope. Perícope é um trecho da Escritura que contém uma unidade de pensamento completa. Tá? Ali você tem uma unidade de pensamento completa. Desde a hora que Jesus chega até a hora que ele sai. Ali tem uma narrativa e você consegue trabalhar essa narrativa de forma didática, de forma expositiva, porque não ficou sem sentido. Está tudo ali. Tá? Ok? Ainda pensando no autor, numa frase curta, qual vocês acham que é a ênfase que essa estrutura, que esse trecho revela para nós? O que vocês acham que o autor deixou de ênfase aí para a gente? Jesus fez alguma coisa, ele manifesta alguma coisa, ele deixa um recado, uma frase, uma sentença, pode ter algumas pequenas orações. O que vocês acham que o autor quis destacar para a gente? Só vou virar o slide depois que vocês falarem alguma coisa. Jesus é o Messias. O que o Messias veio fazer? Ele veio redimir. Se o Messias ainda não estava fazendo isso, nesse momento ele diz que hoje se cumpriu. Ou seja, hoje eu comecei a fazer o que eu vim fazer. Então ele inaugura um tempo, que é o tempo da redenção. Né? Então, o autor quer nos chamar atenção para isso. Por isso que ele destaca que Jesus acabou de ler o texto e fala, olha, se cumpriu. O que se cumpriu? O Espírito está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, levar restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí ele falou, isso é comigo. Eu cheguei para fazer isso. Então é isso aí. Oi? Exatamente. O que mais que a gente pode tirar desse texto aí? Muito bem. Vai ganhar a bala Juquinha no final. A graça do Senhor, isso que ele veio fazer, não é particular para Israel. Ele veio trazer essa graça, esse chamado redentivo para outros povos. E ele usa o Antigo Testamento para endossar isso. Olha, vocês lembram de Naamã? Vocês lembram da viúva de Sarepta? São só 2 exemplos que eu vou dar para vocês. Ok?
Isso a gente está falando de Jesus. O que a gente pode ter em mente quando a gente olha essas pessoas todas aí? Jesus veio oferecer a redenção. Oferecer a redenção para Israel e para os gentios. O que as pessoas fizeram? Rejeitaram. Então, olha só, nós temos três grandes informações aqui que o autor faz questão de dar para a gente. Tá? O tempo da redenção começou, a redenção é para judeus e gentios, mas as pessoas vão continuar rejeitando o Senhor. É mais ou menos isso aí. Eu botei dessa forma: Jesus inaugura o tempo da salvação, a graça vai além de Israel e o orgulho humano responde com rejeição. Se você parasse aqui o seu estudo, você já poderia rapidamente levar para a cruz e aplicar. Por exemplo, se você não tiver preocupação de pregar num domingo à noite, mas você estiver fazendo uma reflexão com alguém, nesse ponto que está aí, você já tem verdades extraídas da Escritura, porque ali já fala da redenção, você já pode ampliar isso, né, mostrando a obra de Cristo e depois aplicar. Olha, gente, a gente não pode rejeitar o Senhor, tá? Numa emergência já poderia, mas temos outras coisas aí para ver. Ok? Ficou legal para vocês aí? Tá? A gente poderia ter construído uma frase mais bonitinha, eu picotei ali, mas poderia ter ficado mais bonitinho. Alguém pode ler para mim a segunda questão? Como? Depois, contexto histórico. Não, vamos falar só o literário, depois a gente vai um de cada vez. Ok. Então vamos lá. Lucas apresenta Jesus entrando em cena logo após 3 episódios fundamentais. Você acabou de falar de um aí que foi a tentação no deserto, aquele ali de baixo. O que mais? Estou soprando, dei uma força aí para vocês, hein? Se a gente vier desde o capítulo 3 avançando, você pode andar até para antes um pouco, né? Lucas ali no capítulo 1, capítulo 2, ele não tem muitos episódios focados em Jesus, porque está no nascimento, as orações, os cânticos, tal. A partir do capítulo 3 é que ele foca mais na pessoa de Cristo. Então está lá, é o batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai o declarou como filho amado. Estou resumindo aqui o episódio. O último desses três aqui é o que o Átila mencionou. Depois tem a genealogia, que vai fazer uma conexão direta entre Jesus e, olha só que curioso, Lucas de novo apelando para o Antigo Testamento. Então Lucas tem uma preocupação. Tá? Vocês lembram daquele estudo aqui sobre a linha melódica? A gente já estaria pondo umas 2 notinhas aí na nossa linha melódica do livro de Lucas. Parece que Lucas tem alguma preocupação em mostrar essa relação com o Antigo Testamento, mais do que outros evangelistas, talvez. Só imaginando aqui, né? Depois vocês me dizem se eu estou certo. Mas aí, ele vem fazendo a conexão e mostra que Jesus podia estar ali. Ele tinha uma genealogia que facultava a sua presença ali. Quando Jesus vai dizer depois que ele é o cumprimento da profecia, Lucas, que era um sujeito bem letrado, ele já tinha organizado o pensamento para a gente aceitar isso. Como? Na genealogia. Depois a tentação no deserto. E ali ele vence Satanás pela palavra, e ali ele mostra, na prática, aquilo que tinha sido anunciado pelo Pai lá no momento do batismo. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus.
tá? Então isso vem antes. O que mais? Tem mais coisa. No capítulo 4, eu botei aqui o trechinho da gente, só para a gente enfocar ele ali. Aí vem, em Nazaré, acontece o que a gente acabou de ler, e logo em seguida ao texto de Nazaré, que foi o trecho que a gente leu, vem, a partir do versículo 31, ele vai para Cafarnaum e ele expulsa um demônio, demonstrando a sua autoridade sobre os espíritos malignos. E depois, Lucas vai dizer assim, olha, ele saiu de Nazaré, ele foi para Cafarnaum, depois ele foi para um monte de outros lugares. Ele para de mencionar os lugares, mas ele cura enfermos e vai proclamar o reino. Ou seja, aquilo que foi declarado lá em Nazaré, ele começa a mostrar na prática. O que ele falou em Nazaré? O Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim evangelizar os pobres, eu vim pôr em liberdade os cativos, vim curar os enfermos, e ele começa a fazer isso na prática. Todo mundo começa a ver. Então, aqueles que duvidaram do que ele falou, agora tinham algo para ver. Olha, não é que era ele mesmo? Ele está fazendo tudo aquilo que ele disse. Ok? Então, antes e depois, é claro que se a gente continuar avançando aqui, né, a gente vai ter outros elementos importantes, e aquele trechinho que a gente leu, ele conecta o preparo do Messias com a ação do Messias. Tá? O trechinho que a gente leu está exatamente no meio disso. Então, quando a gente se pergunta, o que esse trecho está fazendo aqui? Por que o autor colocou aqui? Por causa disso. O Messias é apresentado e preparado, depois ele se manifesta e depois ele começa a operar. Tá? Isso tem uma coerência. Ok? Tá ótimo. Gente, uma coisa importante, a gente vai chegar às mesmas verdades em cada trecho, mas cada um pode escrever de um jeito diferente, tá? Por exemplo, não faria sentido eu dizer, foi aqui que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Não está ali, entendeu? Então não seria uma verdade. Mas a verdade do texto a gente pode olhar, chamar por nomenclaturas até diferentes, mas é a mesma verdade sempre. Porque foi o texto quem falou, não foi a gente. Tá? Ok? Segundo item, o item B, é o contexto histórico. E aí, gente, a gente vai, isso aqui, o contexto histórico, muitas vezes a gente vai usar o que a gente já sabe. Olha aqui no texto, faz uma conexão ou outra, mas ainda, por favor, aqui não peguem nenhum comentário, nenhuma enciclopédia bíblica, tá? Que é para vocês exercitarem. Então vamos lá. Contexto histórico. Nazaré é uma aldeia. Isso fui eu que escrevi, vocês podem escrever outras coisas, mas coisas que eu achei interessantes. Nazaré é uma aldeia pequena e à margem de tudo. Os conterrâneos conhecem Jesus, é o filho de José, e ficam escandalizados. Como é que o filho de José vai dizer que Isaías estava falando dele? A reação reflete expectativas judaicas a respeito do Messias, né? Que esperavam que fosse uma figura de um libertador, um cavaleiro com armadura dourada, sei lá o que eles esperavam, tá? E a outra coisa que eu coloquei ali era o cenário da sinagoga. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta, virando aí a página, depois que ele passou por Cafarnaum, versículo 42 diz o quê? Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. É o contrário lá do finalzinho do nosso texto, né? Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus
também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava onde? Nas sinagogas da Judéia. Lá está a sinagoga de novo. E agora ele foi pregar nas sinagogas de todas as cidades da Judéia por onde ele passou. Então, o cenário da sinagoga é extremamente importante nesse trecho do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque ali se fazia a leitura pública das Escrituras, ele era autorizado a isso, né? Não é à toa que o chamavam de mestre, não é porque ele tinha discípulos apenas, é porque de fato ele exercia a função de alguém que ensinava. Ele era um docente dentro daquelas características do seu tempo, né? Ok? Então, a partir disso, ele começa a ensinar dentro das sinagogas a respeito do reino de Deus. Espelhamento disso, começo da igreja. Onde é que os apóstolos pregavam? Nas sinagogas. Ele foi pregar nas sinagogas da Judéia. Os primeiros apóstolos foram pregar nas sinagogas da Judéia. Tá? Então, o que Jesus fez não apenas ensinou, como sedimentou os atos que deveriam ser seguidos. Como é que Jesus ensinava? Venham todos aqui, vejam o que eu vou fazer. Aí ele fazia. Na vez seguinte, ele chamava e dizia, agora vamos fazer juntos. Faziam juntos. Depois ele chamava todo mundo, agora vão vocês e façam na autoridade que eu estou dando a vocês. Jesus tinha 3 passos de ensino. Ele fazia, depois ele fazia com os seus discípulos, depois ele mandava os discípulos fazerem. Ele ficando como respaldo, né? Ok? E deu certo. A gente está aqui até hoje. Contexto cultural. São aqueles detalhes da vida, né, das pessoas lá daquele tempo. Eu falei sobre a honra e a vergonha, e está aí de novo. A cultura de honra e de vergonha. Né, por conta da tradição local, um filho da terra, né, que se proclama cumprimento da promessa, isso não era honroso para a comunidade, era vexatório, era vergonhoso, porque era profundamente afastado de qualquer crença dos judeus que alguém pudesse dizer, eu sou o Messias. Principalmente porque eles esperavam outro tipo de Messias. Tá? Então a resposta violenta era para restaurar a honra que tinha sido maculada, porque, puxa vida, esse cara é esse filho de carpinteiro, dizendo que é mais do que ele está envergonhando a nossa cidade, a nossa vila, ele está envergonhando Nazaré. Como é que a gente resolve isso? Vamos matar ele, vamos jogar de cima do morro. Tá bom? Então, com isso, a gente entende, claro que a gente não está justificando os atos deles, mas a gente entende por que eles estavam querendo fazer aquilo. Tá ok? Aí tem a ver com o contexto cultural. E a outra coisa é a memória coletiva de episódios proféticos. Todo judeu sabia quem era Elias, sabia quem era Eliseu, sabia quem era Isaías, sabia quem era Moisés, sabia quem era Davi. Esses personagens e alguns outros citados sistematicamente nos evangelhos e até em outros lugares do Novo Testamento não se citam à toa. É porque havia, eu botei aqui como memória coletiva. Ok? Então, para que Jesus usa isso? Para mostrar algumas coisas, como ele fez lá no caso da salvação, da redenção em relação aos gentios, e para alertar, para mostrar, para ensinar, ele trazia as referências do Antigo Testamento. Qual é a diferença entre o contexto literário e o contexto bíblico? Vocês lembram? Quando a gente estudou isso? Contexto literário, o meu texto está aqui, Lucas 4, 16 a 30. Contexto literário é perto ou é longe? É perto. E o contexto bíblico?
Você vai buscar em outras partes da Bíblia algum. Sim, pode. Pode, mas aí sempre relativamente perto. Porque o contexto literário, ele nos ajuda a entender o que aquele texto está fazendo ali. Então, por isso que a gente pega partes do antes e partes do depois. E o texto está ali no meio. O contexto bíblico, ele nos ensina, ele nos leva a ver que aquilo ali é tão verdadeiro que em outros lugares da Bíblia tem uma relação com aquilo. Então vamos lá, contexto bíblico. Isaías 61 está evidente, né? Porque é uma citação, é o texto central, a libertação, boas novas aos pobres, proclamação do ano aceitável do Senhor, que é o jubileu. O jubileu era algo que também era atropelado pelos judeus. A gente, quando lê o Antigo Testamento todo, havia um jubileu que era comemorado a cada 50 anos, a cada 7 anos. Eles não podiam plantar, não podiam fazer nada, a terra tinha que descansar. Então, 7 vezes 7, 49. A conta está certa? E por que 50? Porque a cada 7 períodos de 7 anos, você teria um ano a mais. Então, a cada período de jubileu, você tinha uma série de coisas acontecendo. Você ia ficar 2 anos sem plantar nada, o dos 7 anos e mais o do jubileu. Todos os escravos seriam postos em liberdade. Opa, isso tem a ver com o que Isaías falou. Tem a ver com o que Jesus disse, foi o que eu vim fazer. Eu vim colocar em liberdade os cativos. Tinha a ver com o jubileu. Tá? Mas o jubileu, se a gente lê o Antigo Testamento, tem a ordem divina para ter o jubileu, mas a gente só tem uma, eu esqueci agora a referência, mas só tem uma narrativa de cumprimento do jubileu. Ou seja, os próprios judeus passaram por cima disso. Nós temos aí o paralelo com Marcos e Mateus, que são evangelhos sinóticos, né? O que mais nós temos? Ou seja, eu já me afastei um pouco, né? Fui lá no Antigo Testamento, fui nos outros evangelhos. Jesus reinterpreta o alcance do favor divino ao lembrar que Elias e Eliseu ministraram milagres para gentios ou estrangeiros. O que ele quis dizer com isso? Que o juízo de Deus sobre Israel pode ocorrer quando o povo perde a fé, ou seja, rejeita o Senhor. E também indicam que a misericórdia de Deus pode ultrapassar fronteiras étnicas e vai até os gentios. Olha só, o que Jesus proferiu é uma moeda de duas faces. Uma, vocês eram o povo escolhido, vocês tinham que aceitar o Messias. Mas pelo que vocês estão fazendo, vocês estão rejeitando e por isso a justiça de Deus vem sobre vocês. Aqueles outros que em tese não seriam o primeiro endereço da misericórdia e da graça de Deus, muita gente lá vai aceitar o Messias. E a mesma graça que ia cair sobre vocês, vai cair sobre eles. Então é uma mensagem de mão dupla. Ok? Tá tranquilo, gente? Vocês concordam? Discordam? Muito pelo contrário? O que vocês fazem? E hoje a gente vai parar aqui. Fizemos como no caso do Salmos, do Salmo 2. Próxima quinta-feira a gente vai do ponto 3. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Gente, a pessoa ficou presa lá embaixo. Vou continuar aqui, versículo 20, tá? Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora.